Bom, ainda falando da história da pregação expositiva, se detendo mais agora nos primeiros 400, 500 anos aí da igreja, que nós chamamos de período da igreja cristã primitiva, né, nós vamos perceber aí uma decadência, né, da pregação expositiva. E a ausência da pregação expositiva nesse período, que nós chamamos de pós-apostólico, é a evidência desta deterioração da teologia, né, vamos dizer assim, da fé cristã, mas não foi a única causa, né, lógico. Houve, por causa da ausência da pregação, automaticamente alguns ensinamentos aí foram deixados de lado ou mal compreendidos. Um exemplo disso é a ordenança batismal. A ordem de batizar pessoas, com o passar do tempo, foi se tornando aí no ensino de regeneração batismal, infelizmente. Né? A falta de ensino sistemático da Escritura deu base para que o cerimonialismo pudesse emergir. E aí o que nós percebemos nesse contexto? Nesse contexto nós percebemos que o que era antes uma ordenança, né, agora é um meio de regeneração. Infelizmente, foi isso que aconteceu nesse período, e uma das causas, com certeza, foi a ausência da pregação, do ensino. Outra temática também que é muito perceptível nesse período é que a ceia do Senhor passou a ser ensinada como um meio de conferir graça salvadora ao comungante. A gente vai perceber que se anteriormente a ceia do Senhor era um meio de graça, de alimento da fé, nós vamos perceber nesse período, por causa da ausência do ensino, vamos perceber aí que a ceia passou também a ter esse poder, né? Essa cerimônia passou a ter esse poder também, que as pessoas que participavam dela, na concepção, lógico, dessa época foi desenvolvida, que as pessoas que participavam dela começavam a receber uma graça que iria salvá-las através dos elementos da ceia. Um outro ponto importante também que a gente vai perceber a ausência nítida da pregação expositiva ou do ensino sistemático é em relação à liderança. A liderança cristã passou dos ofícios de presbíteros e diáconos, né, para uma hierarquia de sacerdotes, com excesso de autoridade, de bispo, né, juntamente com o conceito não bíblico de sucessão apostólica. Então a gente vai perceber aí que gradativamente o afastamento da pregação expositiva, né, a decadência da pregação expositiva trouxe vários malefícios para a teologia cristã, para a teologia bíblica. Em relação à liderança, então criou-se, nesses primeiros anos aí, criou-se o conceito, a ideia, né, digamos que meio que embrionária também, em relação ao papado, né, ou que nós chamamos de sucessão apostólica. Uma outra problemática também que surge nesse período, por causa dessa decadência da pregação, é a filosofia grega. A filosofia grega ela foi importada para dentro do pensamento cristão. Acabou que a ideia, que era muito clara do paganismo, né, da cultura grega, ela foi inserida dentro da teologia ou da forma de viver cristão. E aí 3 pontos da mente grega eram bem enfáticos aí, né? Um era a metafísica abstrata, que é chamada de filosofia, conhecida como filosofia. 2, a lógica, que são os princípios da razão. E 3, a retórica, que é o estudo da literatura e das expressões literárias. Esses 3 pontos aí foram sendo inseridos aos poucos, né, dentro do conjunto da fé cristã ou da teologia cristã, e isso influenciou poderosamente, grandiosamente, mas infelizmente negativamente também a teologia e também a pregação. Essa adição, principalmente da retórica, né, grega ao cristianismo, trouxe uma grande ênfase sobre o cultivo da expressão literária e do argumento quase que forense, quase que no sistema judicial ali. A ideia da retórica daquele contexto, da cultura grega, foi sendo inserida no conceito de pregação aos poucos, de tal forma que substituiu o que era a pregação
expositiva, né? A exposição da escritura, com o passar do tempo, com a influência da cultura grega, foi dando lugar à exposição do pensamento, a exposição de uma ideia, ou a capacidade da eloquência do pregador. Então surgiu aí, nesse período, essa adição, né? Você vai ver um pouco dessa problemática, principalmente surgindo ali na carta aos 1 Coríntios, né? Paulo vai questionar essa questão, né? dessa força do pensamento grego em relação à retórica, né? Ele vai dizer assim, não, pregamos Cristo, somente Cristo, né? Longe de mim pregar algo que vá além da cruz de Cristo, né? Então, lá naquele momento você vai começar a perceber essa influência da retórica em relação à pregação, de forma que os próprios coríntios começaram, ou tendo também já uma influência dessa cultura grega, a se distanciar da mensagem apostólica em determinada medida, né? Por causa da retórica, né? Presente ou supervalorizada, né? No meio cristão. O indicativo significante dessa adaptação é o afastamento da pregação, do ensino e do ministério da palavra. Nesse período, essa preocupação com o ensino correto, né, com o discipulado, com a pregação expositiva, ele começa a surgir, né? Esse afastamento se desenvolve de uma forma grande, né, digamos assim, né? Em seu lugar, se apresentou aí a preocupação com a arte do sermão, muito mais comprometida com a retórica, né, com a forma que se fala, do que com o conteúdo que se está falando. Infelizmente surgiu nesse período. E isso influencia muitas igrejas até hoje. Muitas igrejas, se um pregador traz ali uma reflexão bíblica, né, fundamentada, explicativa, mas se ele não tem uma desenvoltura eloquente, se ele não fala de forma veemente, então ele não está cheio do Espírito. Infelizmente isso, talvez não saibam, mas na igreja cristã, a presença disso na igreja cristã hoje é consequente dessa influência grega lá nos primeiros anos da igreja e que não se afastou, né? Infelizmente continua influenciando muito do pensamento, da teologia e da pregação nas igrejas hoje, né? Infelizmente. Os sermões se tornaram aí cópias externas do modo retórico da maioria dos filósofos gregos populares daqueles dias. Os filósofos gregos tinham uma forma de comunicação. E se os pregadores, né, não, digamos assim, não pregavam da mesma forma, então eles não eram valorizados, não eram reconhecidos, não eram nem simplesmente ouvidos, né? E aí está presente até hoje. Muitas pessoas valorizam mais a desenvoltura na pregação, né, na oratória, do que o conteúdo, que era proveniente aí da tradição da escritura, né, em relação à pregação. Uma tradição boa, vamos dizer assim, né? A forma como se estava passando o conteúdo bíblico, a pregação expositiva, infelizmente por causa dessa influência da filosofia grega, da retórica, ela foi caindo em decadência, né? Começou-se a valorizar mais o pregador do que a mensagem. Começou-se a valorizar mais a oratória do que o conteúdo, infelizmente. Essa mesma secularização está presente na pregação cristã e tem dominado boa parte das nossas igrejas, infelizmente. O expositor comprometido com a verdade bíblica tem se tornado cada vez mais escasso. Ele é uma exceção à regra. Aonde deveria ser a regra, infelizmente é a exceção. E muito disso se dá pelo simples fato do desconhecimento, da igreja desconhecer um pouco da história da pregação expositiva, ou da história da interpretação, ou história da influência também do secularismo, do paganismo no meio da igreja. Então, um estudo adequado, né, profundo sobre essas questões, com certeza iria ajudar a igreja a pensar melhor sobre o que é de fato pregação e, logicamente, também ajudar
a retornar à pregação expositiva. Então os primeiros 400 anos da igreja aí foram muito marcados por isso, né? Muito marcados por essa influência, né, da filosofia, do secularismo na pregação. E isso ocasionou a decadência da pregação expositiva. Mas graças a Deus um pregador aqui, outro acolá, surgia, né? Mas era bem com pouca influência, né? Nesses primeiros 400 anos, a igreja produziu muitos pregadores. Surgiram muitas pessoas pregando aí, e muitos pregadores reconhecidos também. Mas, infelizmente, esse período dos primeiros 400 anos produziu poucos expositores. Pouquíssimos pregadores se preocupavam mais em expor a Escritura, né? Se preocupavam, às vezes, mais em como desenvolver a pregação do que em expor a Escritura. Os pais apostólicos ali dos anos 96 a 125, talvez por influência também grega, eu penso eu, né, seguiram um método de interpretação tipológico, né, em todas as suas obras, nos seus sermões. A maioria deles trilhou esse caminho, né, começou a ler a Escritura com uma outra lente, com uma outra ótica. Nessa outra ótica, infelizmente, foi se afastando da interpretação contextual, né, exegética da Escritura, infelizmente. E aí, nos primeiros 190, 250, primeiros anos, esse período aí, surgiu um personagem muito influente, né, que acabou, digamos que, levando ainda mais a interpretação ou a pregação expositiva para a decadência, que foi Orígenes. Orígenes fez um método, criou um método, ou desenvolveu, organizou um método alegórico de interpretação, estimulando um crescente interesse, né, pela Escritura, porém era um interesse desvirtuado, vamos dizer assim, né, com uma ótica defeituosa. A sua alegorização foi tão prejudicial, a verdade exegética bíblica, que reduziu o interesse na exposição entre os seus seguidores na escola alexandrina. Ele influenciou tanto os seus seguidores, vamos dizer assim, que ele acabou que conduzindo boa parte, uma geração, para falar a verdade, uma geração de pregadores, de teólogos, né, de pessoas que sustentava a fé cristã, mas ele influenciou negativamente porque desenvolveu aí o que nós chamamos de método alegórico de interpretação. Graças a Deus, em contrapartida, aí no século IV, já nos anos 325 a 460, né, na geração seguinte, surgiu um outro grupo tentando combater essa tendência criada ou desenvolvida, né, desencadeada por Orígenes, né? Um outro grupo que era constituído de vários pregadores, né, vários estudiosos, dentre eles 6 podem ser notados nesse período, né? Que foi Basílio, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, Agostinho, João Crisóstomo e Ambrósio, né? Dentre esses 6, foram os 6 mais destacados nesse período aí. Agostinho, digamos que fosse o maior deles, né? Não no sentido de estudo, de produção, mas no sentido de fama, talvez, né? É lógico que Agostinho produziu muita coisa também, isso, consequentemente, conduziu a igreja a pensar nele como um grande expositor, né? Não na pregação expositiva, mas um grande expositor do pensamento da fé cristã. Ele produziu mais de 600 sermões, né? Tem muita produção literária, Agostinho, e por causa disso, né, seu reconhecimento aí. A exceção mais significativa no período primitivo
foi João Crisóstomo. João Crisóstomo, junto com Teodoro, né, também lideraram aí o que nós conhecemos como escola antioquina, ou a escola de Antioquia de interpretação. E essa escola foi que combateu aí a escola de Alexandria, né? Então tinha duas escolas grandes, uma alegórica e a outra literal, né? Essa literal surge depois da alegórica, essa influência da alegoria já tinha crescido demasiadamente, e aí surge esse outro grupo, olhando com uma outra ótica, protestando contra a antiga escola de interpretação, e surgiram esses personagens, pelo menos João Crisóstomo e Teodoro foram os dois mais influentes dessa escola, né? Um ponto importante em relação a João Crisóstomo, né, que ele era muito conhecido, né? Ele era um grande pregador. Ele foi chamado de Boca de Ouro, né, em virtude da sua grande habilidade em atrair a audiência e mantê-la atenta durante o período todo do sermão, né? Digamos que ele fosse um grande pregador, um grande orador talvez. E lógico, né, aí buscando aí uma interpretação literal, né, e isso é de grande valia nesse período da história da igreja, no período da história da pregação. A pregação de João Crisóstomo era caracterizada pela exposição bíblica simples. Havia uma proclamação de forma destemida dele também, né, em relação à moralidade, denunciava o pecado, né, no lugar do dogma da igreja, dos pensamentos da igreja, ou da tradição também. E uma profunda paixão, né, pela aplicação direcionada às pessoas comuns, né? Então, João Crisóstomo foi um grande pregador, apesar de não termos tanta coisa escrita quanto temos de Agostinho, por exemplo, mas ele foi reconhecido como um grande pregador que se preocupava com a exposição, com o ensino adequado da escritura e ao mesmo tempo também a conseguir ali desenvolver uma boa oratória, né? E isso finaliza os primeiros 400, 500 anos aí da igreja, né, que infelizmente nesse período foi mais decadente em relação à pregação expositiva do que ascendente, né? Digamos que nos primeiros anos, né, no período bíblico, está ali a pregação expositiva, ela é o meio, o método, a forma de comunicação das verdades de Deus. E aí com esses primeiros anos da igreja, essa forma de pregar ela começou a entrar em decadência, com alguns altos e baixos aí nesse período, mas foi mais decadente do que ascendente, certo? Então esse período é um período meio que nebuloso, né? Uma luta aí entre duas escolas, Alexandria e Antioquia, e alguns personagens aí que surgiram levantando a bandeira da pregação expositiva, mas agora com a influência negativa da filosofia grega, né, e da alegoria, infelizmente, que influencia a igreja até hoje, certo?